Um certo jovem, certa vez ele namorava uma moça do interior e os dois tinham um sonho de construir uma família, mas eles eram de uma família muito humilde. E então ele falou para ela, olha, e eles namoravam já eram noivo, e ele disse para ela, olha, eu vou para a cidade trabalhar, eu vou conquistar, vou ganhar dinheiro, volto para a gente construir a nossa casa. Mas eu quero que você me prometa uma coisa. Você me promete que você vai me esperar. Custe o tempo que custar, passe o tempo que passar, você vai me esperar? E a moça disse, olha, eu estarei aqui te esperando, até se você demorar 10 anos eu espero, se você demorar 20 anos eu espero, se você demorar 50 anos eu te espero, nem que seja para a gente viver os últimos dias da nossa vida sozinho, mas eu vou te esperar. A moça prometeu a ele uma aliança de fidelidade, e os dois se amavam, e ele então pegou a sua mala, saiu estrada fora, chegou na cidade grande, lá ele arrumou um emprego, explicou para o patrão, olha, eu estou vindo do interior, deixei a minha noiva lá, e eu fiz com ela uma aliança, nós fizemos um propósito, eu vou trabalhar aqui, vou juntar dinheiro, e quando eu tiver o dinheiro suficiente para mim voltar, e comprar umas terrinhas lá, fazer o meu sítiozinho, então eu volto. Então o que eu quero com o senhor, falando com o patrão, olha, todo o salário que for para me dar, guarda tudo, eu não quero, só quero o alimento, só a pousada. E o patrão disse, tudo bem então, todo o salário que você ganhar eu vou guardar, e o dia que você decidir ir embora, eu te dou todo esse valor para você ir e concluir a sua vida com a sua noiva, a sua amada. E assim esse jovem fez. Ele trabalhou por anos, passou ali 10 anos, passou ali 20 anos, 25 anos, e ele falou, poxa, eu acho que agora já tem um valor bom para mim voltar e construir a família que tanto sonho. Então chamou o patrão e disse, olha, já se passaram 25 anos e eu quero que você me dê o meu valor e eu vou voltar para minha casa. O patrão chama ele e fala, vem cá, chamou ele no escritório, senta aqui. Eu tenho uma proposta para você, eu tenho uma proposta boa para você. Você trabalhou 25 anos para mim, você tem um bom dinheiro, um ótimo dinheiro, e um patrão muito honesto, muito justo, falou para ele, olha, eu posso te dar todo o dinheiro e você ir para casa, ou eu posso te dar 3 conselhos e você voltar para casa com esses 3 conselhos e você mudar a sua vida. Qual você prefere? Pegar todo o valor de dinheiro que você tem trabalhado comigo, ou você quer receber 3 conselhos importantíssimos na sua vida? E ele pensou, poxa, eu vou pensar, voltou para o trabalho e ficou pensando, poxa, mas 25 anos, trocar 25 anos por 3 conselhos, meu Deus, 25 anos por 3 conselhos, será que será uma boa? Mas eu trabalhei até agora e volto para casa e digo, olha, o dinheiro que eu tinha eu troquei por 3 conselhos. E ele ficou pensando, mas pode ser conselhos bons, pode ser conselhos que resolvem a minha vida, pode ser conselho que salva a minha vida, da minha casa, da minha família. Então ele começou a imaginar e voltou e falou, olha, para o patrão, olha, eu aceito, eu vou pegar os 3 conselhos que o senhor tem para mim, eu vou aceitar, esses 25 anos eu vou aceitar esses conselhos. Então o homem foi e falou, tudo bem, então amanhã você vem aqui que eu vou te dar os 3 conselhos. E passou no outro dia, chegou então o jovem e o homem estava lá. O homem estava com 3 pães de forma, pão grande, bonito. E falou, olha, eu vou te dar os 3 conselhos, mas você vai levar esses 3 pães. Um pão desse você vai comer no meio do caminho. Um é para você comer. Um desse você vai comer no meio do caminho. Os outros 2, você vai separar e vai deixar guardado para quando você chegar em casa, você
dividir com a sua esposa, com a sua mulher. Nesses dois, você não mexe. Você vai comer esse aqui no meio do caminho. E o conselho é esse. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não tome nenhuma decisão precipitada. Não pegue o atalho mais curto. Não tome nenhuma decisão precipitada. Primeiro conselho. Não pegue nenhum atalho mais curto. Quando alguém lhe oferecer um atalho, não aceite. E o terceiro é: não seja curioso. Então não tome decisões precipitadas, não tome o atalho mais curto, não procure o atalho mais curto, o caminho mais curto. Não seja curioso. Guarda esses 3 conselhos. E o homem pensou: poxa, mas esses são os 3 conselhos que você me deu? Tá, mas tudo bem, nós aceitamos, nós fizemos, e sou de palavra. E ele pegou aqueles pães e o homem falou: lembra, você só pode comer esse pão aqui no caminho. Esses 2 pães que você tem é para você chegar em casa e dividir com a sua esposa. Lembra dos conselhos que eu te dei. Não seja curioso, não tome decisões precipitadas e não pegue o atalho mais curto. Então esse homem sai estrada fora, pensativo, e no meio do caminho, lá na frente, existe lá uma bifurcação, e ele parado no meio, o caminho que ele teria que chegar à sua casa era um, e havia outro caminho. Chegou um homem e falou para ele: olha, você está indo para onde? E ele falou a cidade que ele estava indo. Então ele falou: olha, vai por esse caminho, que esse caminho aqui é o mais curto. E ele começou a entrar naquele caminho, começou a caminhar naquele caminho. De repente ele lembrou do conselho que o seu patrão havia dado: não tome o caminho mais curto. Ele voltou rapidamente e seguiu para o caminho a qual ele que já conhecia. E quando chega em outra cidade, encontra lá um pessoal e fala: você viu aquele caminho assim? Então, lá naquela altura tinha um monte de bandido, estavam assaltando e matando as pessoas. Olha, uma tragédia aconteceu lá. Então ele olha e lembra: poxa, olha o conselho que o meu patrão me deu, salvou a minha vida. Ainda bem que eu troquei os meus 25 anos por aquele conselho. E então ele chegou numa pousadinha simples e pediu um quarto. E o dono da pousada disse: olha, eu tenho só um quarto e custa tanto, você fica em paz, à noite vai escutar uns barulhos, mas fica em paz, não se preocupa não, tá? Eu tenho um irmão meu que ele tem uns problemas, mas fica em paz. De vez em quando ele dá uns surtos, mas não se preocupe, pode dormir em paz, fecha a tua porta e não se preocupa. E então ele entra para aquela pousada cansado e ele deita. E quando é umas horas da madrugada, ele começa a ouvir barulhos e gritos, e bateção de porta, e grita daqui, correria de lá. Ele levantou e pensou: vou abrir a porta para ver o que é. Quando ele pega a mão no trinco, ele lembra do segundo conselho do patrão: não seja curioso, não seja curioso. Então ele faz o quê? Ele volta e fica deitado na sua cama, quietinho, escutando o barulho e aquela barulheira, aquela gritaria. No outro dia de manhã, ele se levanta e vê o corredor cheio de sangue, e ele desce lá embaixo para acertar a sua pernoite. E as pessoas falam: você viu o que houve? O homem teve um surto, pegou uma faca e saiu matando todo mundo, batia nas portas, as pessoas abriam a porta, quando saíam para ver, ele matava. E aí de novo ele senta e fala: mais uma vez, eu troquei meus 25 anos por conselhos que novamente salvou a minha vida. E eu ia abrir a porta, mas eu lembrei do conselho do meu patrão, que não era para mim ser curioso. Voltei a deitar de novo e fui livre pela segunda vez. Eu fui livre. Eles: já valeu a pena, só pelo primeiro livramento já valeu a pena. E ele já feliz, já falou: poxa, já posso chegar em casa, contar para minha esposa o que aconteceu. Então ele
pega o seu pão, come aquele pão que ele tinha, e aí restou só os dois. E ele com fome, ele olhava, poxa, mas ele falou para mim não comer esses. E ele chega em casa já, logo de manhã, ele chega no finalzinho da tarde para a noite, e não querendo incomodar, de longe ele viu a casinha, e ele observa lá na casinha já, com as luzes fraquinhas, a esposa passando, e dentro dele uma emoção, uma alegria de ver ela, mas de repente ele olha e ele vê um homem na casa junto com a sua esposa, e aquele homem abraçava ela, beijava no seu rosto, e ele, dentro dele, aquele amor cria nele uma ira, uma raiva muito grande. Então ele pensa, eu vou entrar lá agora e vou matar os dois, porque ela jurou que me esperaria, ela prometeu, nós fizemos uma aliança. E ele, revoltado, ele começa a imaginar, a maquinar como que ele pode entrar lá e matar os dois, tocar fogo na casa. Então ele pensando e pensando e pensando, ele resolve dormir. Ele ali senta numa distância vendo e resolve dormir. E quando é pela manhã cedo que ele levanta, ele olha e vê a porta da casinha se abrindo. Então sai ali o moço, o rapaz, e abraça aquela mulher, beija ela e sai com uma mochila, como se fosse trabalhar, e vai embora a estrada fora. E ele fica pensando, poxa, mas ela me traiu, ela não cumpriu com a sua aliança, eu vou entrar lá, vou matar ela, e quando ele voltar eu mato ele. E quando ele estava indo, decidido a tomar essa decisão, ele lembra do terceiro conselho. Ele fala, peraí, mas tem mais um conselho. Ele me disse 3 conselhos, que eu não tomasse o caminho mais curto, que eu não fosse curioso, que eu não tomasse decisões precipitadas. Peraí, não vou tomar uma decisão precipitada, eu vou conversar, vou sentar com ela, e vou conversar, perguntar para ela o que aconteceu com a nossa aliança. Então, ele entra na casa e quando a mulher vê ele, a mulher começa a se derramar em lágrimas, e diz ter muita saudade dele, e ele frio, simplesmente empurra ela e pergunta, quem é esse homem que está aqui na nossa casa? Você não falou que nos esperaria? E ela disse, calma, eu preciso te contar uma coisa. Não, porque você me traiu, calma. E ele sentou e lembrou, peraí, eu vou deixar ela falar. Então ela disse, quando você foi embora, nós tivemos uma noite maravilhosa, foi a última noite até o dia de hoje. E daquela noite nasceu o nosso filho. Esse homem que você viu me abraçando, me beijando, cuidando de mim em todo esse tempo, é o seu filho, que agora, com 25 anos, espera ansioso para te conhecer. E eu cumpri com a minha parte, que te esperaria. Então ele, chorando, se lamentou. Ele pega e ela pergunta, como foi o teu trabalho? Conseguiu o valor que você queria para a gente construir a nossa vida? E ele disse, olha, a notícia boa é que eu cheguei até aqui. Eu trabalhei 25 anos muito duro. Acredito eu que tinha dado um valor muito alto, daria para nós construir. Mas o meu patrão me chamou no dia que eu pedi o meu acerto. Ele perguntou se eu gostaria de receber o salário todo do meu trabalho de 25 anos, ou 3 conselhos. E eu decidi receber os 3 conselhos. E ele contou para ela, olha, e esses 3 conselhos salvou a minha vida por 2 vezes. E o último salvou a sua vida e a vida do nosso filho. O primeiro conselho que ele me deu, que eu não tomasse decisões precipitadas, que eu não pegasse o caminho mais curto e que eu nunca fosse curioso. E no meio do caminho, quando pegava caminhos mais fáceis, lembrava, voltava atrás. Quando eu tinha curiosidade, eu me mantinha. E quando eu cheguei aqui e vi você, e vi o nosso filho, achando que era outro homem, a vontade que eu tive foi de entrar e matar os 2. Mas lembrei do conselho de não tomar decisões precipitadas. E ela disse, chorando, não tem problema. O importante é que você seguiu os conselhos à risca
e nós estamos juntos. Podemos construir a nossa vida. Ele disse, mas tem uma coisa. Ele me deu esses 2 pães enormes, imensos, e disse que era para mim comer junto com você. Mas vamos esperar o nosso filho chegar, e junto nós vamos tomar um café e comer esse pão. Ele me deu 3, um eu comi na estrada e esses 2. Então, chegou no final da tarde, o filho chegou. Ele abraçou o filho e ali choraram muito. E ele diz, agora vamos comer esse pão que eu ganhei. E quando ele abre o pão, dentro havia um bilhete e disse, você está cortando esse pão, é porque você obedeceu os 3 conselhos. E você agora se encontra na sua casa com a sua família. Os 3 conselhos foi apenas para te livrar dos maus, mas todo o seu salário, todo o esforço do seu trabalho de 25 anos está no outro pão. Então ele abre aquele pão e ali está todo o salário de 25 anos e deu para eles construírem a vida qual ele tanto sonhava com a sua amada. Olha, para a gente entender, às vezes os conselhos são melhores do que muitos valores. Além de conservar a sua vida, ela conserva também os seus projetos. Cuidado quando você toma decisões precipitadas. O diabo ele tem essa artimanha de querer fazer você pegar o caminho mais curto, de fazer você sair da presença de Deus, você ser curioso para experimentar as coisas do mundo lá fora. Cuidado, porque a artimanha do diabo é para você não conseguir concluir o seu projeto de vida e muito menos entrar no reino de Deus.